As relações do Brasil com Portugal passam muito pelo Ceará, a proximidade geográfica e a articulação dos portugueses, e não necessariamente portugueses, que atuam no Estado. E um braço fundamental para essa relação é a Câmara Brasil-Portugal. A do Ceará chega aos 23 anos em 2024. E é com o presidente da Câmara Brasil-Portugal, Raul Santos, que a gente conversa no programa do Anuário de hoje. O programa do Anuário já está no ar. No Brasil, existem 18 câmaras ligadas à Federação das Câmaras Portuguesas. A do Ceará é uma delas e uma das mais importantes, ao lado da Câmara de São Paulo e também da Câmara do Rio de Janeiro. A Câmara Cearense, como eu disse, é uma das três mais importantes. O foco da Câmara aqui no Ceará é apoiar não apenas os grandes, mas especialmente os médios e os pequenos empresários. E para conversar conosco sobre o trabalho da Câmara Brasil-Portugal, é que nós recebemos no programa do Anuário de hoje, Raul Santos, presidente da Câmara Brasil-Portugal. Raul, bem-vindo. Obrigado por receber o nosso convite. Obrigado, Jocélio. Para a gente é um prazer estar aqui conversando com vocês. Uma das funções da Câmara é exatamente levar a nossa voz aos meios de comunicação qualificados para que as pessoas possam entender como é que funcionam essas relações bilaterais, em especial o trabalho da Câmara Brasil-Portugal aqui no Ceará. Como é que é a capacidade de uma Câmara como a Brasil-Portugal no Ceará de fazer esse trabalho paradiplomático, ou seja, para além de um trabalho em nível de embaixada, em nível de país, considerando um Estado subnacional como o Ceará? Bom, na Câmara a gente tem uma preocupação muito grande para todos os movimentos que nós fazemos, institucionais, privados, públicos, independente de qualquer que seja a instituição, a gente sempre olha essa ponta da diplomacia. Exatamente para fazer valer a força dos acordos que são fechados, né? Do que é conversado, da forma como conduzir. Então, eu lhe diria que nós estamos bem próximos da diplomacia. Nós somos um braço da diplomacia portuguesa. E do ponto de vista da atuação da Câmara aqui no Ceará? Estou falando de um Estado que tem relações históricas, né, com o país, temos grandes empresas, M. Dias Branco, por exemplo, que é uma empresa de DNA eminentemente português, mas as grandes são poucas. Eu estou falando de um universo de muita média empresa, pequena empresa. Como é que a Câmara se aproxima dessa base? Bom, as grandes empresas, aí citamos aqui a própria M. Dias Branco, ela funciona para a Câmara como um mantenedor, para ajudar a Câmara a conseguir chegar capilarmente nas pequenas e médias empresas, que é onde nós fazemos a diferença. As pequenas e médias empresas, elas não têm estrutura para tocar esse relacionamento bilateral, quer seja exportar, importar ou, de repente, adquirir conhecimento. Então, é muito importante que a Câmara tenha bons mantenedores, empresas de grande porte, para que a gente chegue nas empresas menores e faça essa diferença. Como é que é um trabalho de convencimento, Raul? Imagino que seja difícil, de chegar para o pequeno, para o médio e dizer para ele, olha, você vai agora, vai ser bom para você fazer parte de uma Câmara de negócio, de relacionamento, tem um custo X, tem uma articulação tal. Como é que você se aproxima, como é que vocês têm conseguido esse retorno, por assim dizer? Bom, ultimamente a gente tem observado muito os segmentos os quais os associados estão inseridos. Então, vou te dar um exemplo. Nesse momento, nós estamos buscando associados do ramo de saúde. Por quê? Porque o governo português tem algumas áreas, algumas regiões de Portugal que estão sendo incentivadas para a atração de negócios voltados para o setor de saúde. Então, nesse momento, eu estou monitorando, não só eu, mas a diretoria como um todo, nós estamos monitorando a possibilidade de trazer empresas de pequeno e médio porte do segmento de saúde. E a gente vai muito em cima do network individual de cada um, que nesse momento se transfere para a própria Câmara, a favor da Câmara, para que a gente cresça a base de associados. E do ponto de vista de lá para cá, como é que o governo de Portugal tem sido parceiro do trabalho de vocês? Até porque, convenhamos, interessa muito a eles ter uma força, uma fortaleza aqui no Ceará. Bom, primeiramente, tudo que a gente precisa a nível governamental, no que diz respeito a conhecimento e network, é muito facilitado. Então, nós temos acesso a todas as esferas de governo em Portugal, quer seja ele nacional, municipal, federal, enfim. Todas essas esferas a gente consegue acessar com facilidade.
o que gera uma velocidade grande de implantação de projetos, mitiga riscos, né? E muitas vezes, para o empresário pequeno e médio, ele não conseguiria nunca estar sentado, por exemplo, na frente de um executivo do segmento governamental português. Ou se conseguisse, teria que ter um network prévio já feito. Então a Câmara ela serve muito para acelerar essas relações. Qual é que é a rotina da Câmara do ponto de vista do agendamento, do calendário? Como é que vocês trabalham esses momentos de aproximação, de encontro? Bom, a Câmara ela tem o seu estatuto. Então, começando assim do básico, a gente tem que cumprir algumas regras de reuniões, as reuniões ordinárias e as extraordinárias. Então, a gente tem um calendário anual para isso. Tradicionalmente, a gente leva um grupo, geralmente no mês de novembro, para o Web Summit, que é a Feira Internacional de Tecnologia, né? Uma das principais da Europa. Além disso, a gente procura dividir por diretoria as atividades. A Câmara ela é uma Câmara de comércio, indústria, turismo, e apesar de não estar no nosso estatuto, a gente resolveu incluir a parte cultural também, porque através da parte cultural se faz um bom network e se divulga de uma forma bilateral. E quando eu estou falando na parte cultural, não é só trazer alguma coisa da cultura portuguesa para o Ceará, é levar alguma coisa daqui do Ceará também para Portugal. Agora sim, a parte cultural, imagino que Portugal tem outros braços também atuando. Eu posso estar falando aqui da Beneficência Portuguesa, talvez uma parte mais social, mas há algum tipo de associação, que agrupamentos tem na área cultural, em outras áreas que a Câmara, embora não esteja com a missão de liderar, por assim dizer, mas de que forma vocês articulam esse soft power da cultura, né, e outras entidades? Bom, aqui no estado do Ceará, as entidades reconhecidas pelo governo português são a Câmara Brasil-Portugal, o Vice-Consulado Português, a Beneficência Portuguesa, e nós temos aqui também a felicidade de ter um representante que é eleito pela comunidade portuguesa como um representante dos países de língua portuguesa. Então, essas são as entidades, são 4, né, que são reconhecidas pelo governo português. Desde que eu assumi a Câmara, uma das coisas que a gente procurou logo de início foi estar próximo dessas entidades. Eu acredito que quando a gente age em bloco, a gente fica mais forte. E óbvio que todas essas entidades aí têm uma das principais missões é divulgar Portugal aqui. Por exemplo, o vice-consulado, ligado ao vice-consulado, tem o Instituto Camões. O Instituto Camões, a sede do Instituto Camões aqui no Brasil, fica dentro da Embaixada de Portugal em Brasília. Então, o Instituto Camões promove o quê? Exposições, palestras, encenações teatrais e uma série de coisas que remetem Portugal aqui no Brasil. Ou seja, tem dinheiro para algumas atividades, tem energia oficial e a questão, por vezes, seja talvez farejar onde tem isso. A Câmara também atua dessa forma, então? Também. Por exemplo, quando a gente tomou posse, a diretoria atual, nós convidamos o grupo de dança de tradições portuguesas da Beneficência Portuguesa, que é um grupo maravilhoso, para que ele se fizesse presente na solenidade de posse. No final do ano passado, a nossa festa de final de ano, de congraçamento da Câmara Brasil-Portugal, também teve uma apresentação do pastoril, que é uma dança portuguesa tradicional, pouca gente sabe, mas é uma dança de origem portuguesa que foi executada de uma forma maravilhosa. Foi no Estoril, se eu não me engano, o evento? O evento de posse foi no Estoril, né? E aí entra nessa linha nossa, da nossa pegada de estar buscando as raízes locais. O Estoril, aquele prédio, ele remete a Portugal, né? Ele foi feito lá atrás, todo O nome pensado, já diz, né? O próprio nome já diz, mas todo pensado na arquitetura portuguesa, né? E a nossa festa de encerramento final do ano foi no Hotel Sonata. Tá. Raul, você tomou posse em junho de 23, né? Foi sua posse. Você tem mandato até 25. Até 25. Você não é português a rigor, aí você me corrija, tá? Você tem raízes portuguesas, mas você a rigor é um cearense com atuação no mercado financeiro, enfim. Você teve algum tipo de resistência ao seu nome ou como é que você lida com eventuais resistências por ser um brasileiro e não um português à frente da Câmara? Bom, pelos estatutos, não necessariamente você precisa ser português nascido em Portugal, tá, para liderar a Câmara de Comércio Brasil-Portugal. No meu caso, especificamente, os meus avós maternos eram portugueses e eu tenho nacionalidade portuguesa já faz bastante tempo. Eu lhe diria que para se credenciar uma posição de liderança dentro da Câmara, primeiro você precisa fazer parte da Câmara. Depois você precisa compreender o trabalho da Câmara e se aproximar dos líderes atuais para devagarinho se credenciar a liderar essa instituição no futuro. Inclusive, na história da Câmara,
houve outro cearense à frente ou historicamente eram portugueses apenas? Não, os últimos dois presidentes eram, por exemplo, cearenses, né? Mas tivemos também portugueses. Eu posso citar aqui o nome do Armando Abreu, né? Que é nascido em Portugal. O próprio Rômulo Alexandre, que nasceu em um país de língua portuguesa, depois veio para cá muito jovem, né? Então nós temos aí um mix, o que é muito bom e salutar. Porque, como o próprio nome está dizendo, ela é uma Câmara bilateral. Então, ela é uma Câmara que tanto exige o conhecimento local aqui do nosso Estado, para que você fale do nosso Estado fora, em Portugal, como também o conhecimento de Portugal para falar aqui do nosso Estado. Então, é muito bem-vinda essa mescla, né? Tá. O voo de Fortaleza para Lisboa, Lisboa-Fortaleza, acho que foi determinante para aproximar a nossa economia, a cultura também, mas a economia de maneira muito pronunciada, quando foi criado, acho que em 1998. É um voo internacional, desses que estão no cardápio do Ceará, é o mais antigo. Esse voo, você concorda que foi determinante? Como é que é hoje a relação, do ponto de vista do laço, da rotina comercial Ceará-Portugal? Sim, o voo acho que é um marco histórico. Ele foi uma ação que aproximou o Ceará de Portugal, vamos dizer assim, de uma forma recorrente, porque existem ações que nos aproximam de forma pontual. Na época da Ânia, secretária, né? Tasso Gereissati, o governador, e Ânia Ribeiro, que faz parte da Câmara Brasil-Portugal, é a nossa diretora de turismo, né? A gente não pode deixar de lançar a mão de todo o conhecimento que a Ânia acumulou ao longo desse tempo todo. Então, este voo, eu lhe diria que ele foi fundamental para divulgar o Ceará em Portugal, divulgar Portugal aqui no Ceará e promover esse intercâmbio de pessoas, né? Afinal de contas, é um voo, para os padrões de voo internacional, ele é um voo relativamente curto, né? Um voo de 6 horas. Tá. Tem uma procura, Raul, muito frequente, a gente percebe isso, especialmente, claro, na classe média para cima, pela obtenção da cidadania portuguesa. As pessoas recorrem ao que há de disponível na legislação. Teve mudança recente, mas eu conheço famílias que conseguiram se tornar também cidadãos portugueses, os integrantes da família, por conta do tempo dos judeus, dos sefardistas. Dito isso, o que leva as pessoas hoje a buscar a cidadania portuguesa? Às vezes eu acho que elas não sabem o que querem. Às vezes elas querem, olha, por status, ter um passaporte português. Quem sabe meu filho no futuro vai estudar na Europa. Mas o que é que vocês têm? Não sei se vocês têm pesquisa sobre isso, até porque isso passa pelo consulado. Mas o que é que você percebe de comportamento dessa tendência do cearense buscando a cidadania portuguesa? Bom, a atribuição de visto é uma atividade puramente designada ao consulado. Mas eu acho que eu me sinto em propriedade de falar, porque acabo ajudando e intermediando algumas conversas. Eu mesmo passei por esse processo lá atrás, foi através do nosso consulado aqui que eu adquiri a minha cidadania. Mas eu te diria que as pessoas não têm muito um propósito específico, né? Que é o básico para entrar nisso, né? Exatamente. Eu acho que o importante quando você adquire a nacionalidade de outro país é você, primeiro, conhecer o outro país. Eu não estou falando conhecer como turista. Eu estou falando entender hábitos, costumes e algo muito importante que as pessoas relegam, que é a legislação. Então, assim, ao pisar em solo português, e aí eu vou ampliar, ao pisar em solo europeu, com um passaporte de um país que não é o seu de nascença, quer dizer, eu vou estar pisando dentro da Europa com um passaporte português, eu tenho que me submeter e saber que eu tenho que conhecer toda a legislação, hábitos e costumes daqueles povos que habitam ali aquele ponto. Então, é algo... Incluindo o Código Penal, né? Inclusive o Código Penal. Então, assim, é algo que eu acho sério. Eu acho que as pessoas deveriam conhecer melhor sobre esse tipo de coisa para não serem surpreendidas. Então, assim, não é só o bônus, né? E muitas vezes eu vejo que as pessoas estão tirando o passaporte muito mais como uma salvaguarda, né? Do tipo, olha, se a situação não ficar muito boa aqui no nosso país, a gente muda, vai morar em Portugal. Ou então um filho, eu posso mandar estudar fora. Mas eu acho isso muito pouco. Eu acho que tem que se avançar um pouco mais, tem que se compreender um pouco mais do país o qual a gente está requerendo a cidadania. Ou seja, pegando aqui para a vida real, de fato, numa situação hipotética de um acidente de trânsito e o que quer que seja, aquele cidadão que tem um passaporte português ou qualquer outro país da União Europeia ou nos Estados Unidos, enfim, ele não vai ser tratado como um brasileiro que teve um problema com a justiça local. Ele é um português, se for o caso. Ele é um português. Se ele tiver entrado em Portugal
Porque, assim, deixando bem claro, para quem tem dupla cidadania, você pode optar por viajar, por exemplo, apenas com passaporte brasileiro e você vai entrar como um turista, Tá. dependendo da tua categoria do que você vai dizer lá para Na o oficial, imigração. pra oficial da imigração. Mas se você adentrar o país com um passaporte português e viajar ali pela Europa, você tem que cumprir, e se você se envolver em algum tipo de problema, o rigor vai ser muito maior do que se você tivesse entrado com um passaporte, por exemplo, brasileiro. Até porque você podia ter se transferido para o Brasil, se for o caso, cumprir uma pena, algo do tipo. Sendo Exatamente. português, é lá, tchau, vai ficar por lá. É importante Exatamente. lembrar disso É também. importante lembrar disso, que são os ônus, né? Sim. Olha só, por falar nisso, a gente também tem na pauta da relação, não só Brasil-Portugal, mas a relação dos brasileiros com Portugal em Portugal, a pauta da xenofobia. É muito relato, a gente sabe que houve um aumento muito grande da quantidade de brasileiros que para lá foi, isso versus um mercado de trabalho que é pressionado. Ao mesmo tempo, sabemos que Portugal precisa de gente jovem, porque a previdência é uma conta que fica complicada. Mas eu pergunto, essa xenofobia, o elemento xenofobia, como é que ele é tratado na mesa de negociação hoje? Como é que ele é tratado nas relações comerciais do Brasil barra Ceará com Portugal? Olha, essa xenofobia, eu acho que para a gente falar dela, a gente tem que falar o seguinte: o principal fator que nos une é a língua. A semelhança entre a língua que a gente fala aqui, né, o nosso português, português do Brasil, Você vamos falou chamar assim, semelhança, até porque tem uma diferença, semelhança, né? né? Mas, assim, hábitos e costumes são muito diferentes. Então, essa xenofobia, ela começa por aí. Esse jeito despojado do brasileiro, esse jeito mais informal, esse jeito de ter um jogo de cintura a mais, isso incomoda muitas vezes o português. E aí não estou falando só de português, incomoda o europeu em geral. Então, essa xenofobia, ela de cara, ela começa por hábitos e costumes mesmo, que são diferentes. Daí vem a falta de planejamento, porque muita gente está imigrando daqui do Brasil para Portugal sem um planejamento, está imigrando para tentar a vida. Então, essa pessoa que vai tentar a vida, ela está disposta a fazer qualquer coisa. Ela vai para o subemprego, ela vai morar em qualquer canto. E isso especificamente, apesar do Estado português estar precisando de mão de obra, isso é uma forma de imigração desorganizada. Então, na minha opinião, isso nunca é bom. Então, o que eu percebo é que falta um pouco de planejamento. Né? Com um pouco de planejamento, aí eu não estou falando um planejamento rigoroso, mas eu acredito que com pouco planejamento, o sucesso desse processo de migração seria muito maior. Tá. E como é que a Câmara tem sido abordada, Raul, por cearenses que aqui, naturalmente, aqui moram, têm interesse em empreender em Portugal e diz, olha, a primeira porta que eu vou bater é a Câmara, porque lá tem gente que faz negócio. Você tem percebido que perfil, se é que tem, de procura pela Câmara com esse intuito? A gente tem vários tipos de empresário que bate na porta. A gente tem desde aquele empresário que quer, olha, eu quero montar um negócio lá porque eu quero ter alguma atividade, mas não necessariamente ganhar dinheiro, já estou bem, tenho um patrimônio. Eu quero mais entender como é que eu abro um negócio lá. Ou quero sair dessa violência urbana Quero sair. e vou morar lá, mas também quero fazer alguma coisa. Exatamente, quero fazer alguma coisa. Você tem aquele empresário que está querendo exportar o seu produto para lá, né? Ou está querendo importar alguma coisa que seja estratégica para lá. Ou muitas vezes, que agora é uma coisa bem recente, não tem como a gente não falar de tecnologia no mundo de hoje, né? Então essa parte tecnológica também é algo que chama muita atenção, porque Portugal virou uma referência de tecnologia na Europa. Então nós temos um público assim bem diverso. O que a gente sempre recomenda é que você procure conhecer previamente e mitigar os riscos do que pode, por exemplo, dar errado. Sim. Para quê? Não existe um processo de imigração perfeito, mas ele pode ser mitigado. Todos esses riscos eles podem ser mitigados. Por exemplo, eu vou querer abrir uma empresa têxtil lá em Portugal. É importante que eu abra uma indústria já, ou que de repente eu monto primeiro um centro de distribuição e depois passo para a indústria. Isso é uma coisa que a Câmara pode ajudar. É como, por exemplo, o local de instalação. O brasileiro, em geral, a tendência é que ele seja atraído para Lisboa e região circunvizinha, ou o Porto e também região circunvizinha. Mas você tem uma série de outras regiões em Portugal que tem até mais facilidade, uma demanda maior para que o seu negócio floresça de uma forma mais interessante. Sim, certamente. E o governo português, ele tem braços para dar esse suporte, como, por exemplo, no Brasil tem um Sebrae para dar o suporte para quem empreende aqui? O que eles têm lá no repertório? Bom, do jeito que a gente tem um Sebrae aqui, lá eles têm o IAPMEI,
Então, ele tem uma atuação parecida com o Sebrae. É como, por exemplo, o Portugal tem a AICEP, aqui no Brasil tem a Apex Brasil. Então, existem semelhanças, mas é como também as agências de desenvolvimento, né? Portugal, vou comentar aqui uma que recentemente eu tive a oportunidade de conhecer, que foi a ADRAL, que é a Agência de Desenvolvimento do Alentejo. O Alentejo tem uma agência de desenvolvimento muito ativa e que vem buscando muitos negócios para aquela região. É uma das regiões mais secas de Portugal, tanto é que, curiosamente, o maior lago artificial da Europa fica exatamente no Alentejo, chama Alqueva, fica quase na fronteira ali com a Espanha. E é uma região que hoje necessita bastante do agronegócio, e aí quando a gente fala agronegócio, estou falando só de uva, não estou falando só de vinhas, mas de grãos, de frutas em geral. Então, assim, Portugal tem uma estrutura para receber o empreendedor bem interessante, mas você precisa conhecer o território português todo, que não é muito grande, Tá. mas que é repleto de oportunidades. Aliás, por falar nisso, você tocou no ponto, Portugal não é um mercado imenso, ponto de vista territorial de pessoas não é gigante, mas é relevante para determinados segmentos, né? Seja, como você disse, para quem quer mandar, seja para quem quer trazer. Imagino que na pauta de exportações de Portugal para a gente tem muito vinho, tem muitos produtos do setor primário também, né? Sim, essa questão da importação, que vem de lá para cá, a minha percepção é que os estados, aí eu estou falando dos estados brasileiros, né? Existe uma questão de uma certa competição fiscal, para não chamar de guerra fiscal. Tá. Então, por exemplo, boa parte do vinho que a gente bebe aqui está entrando por Pernambuco. Mas por quê? Por conta de uma decisão local do governo de baixar a alíquota de importação para aquele produto, que entra muitas vezes ali por Pernambuco e é distribuído aqui para o Ceará. Mas a pauta de exportação portuguesa hoje, ela é bem ampla, né? E uma outra coisa importante, que eu acho que você comentou aí no início, no que diz respeito a empreender, é que a gente lembrar assim, ó, Portugal tem 10 milhões de habitantes, mas a Europa tem 500 milhões de habitantes. E aí já tem um recado. Ou eu vou montar um negócio relativamente pequeno, enxuto, para usufruir só da economia portuguesa, nós estamos falando de 10 milhões de habitantes, ou então eu vou usar Portugal como uma porta de entrada para a Europa, aí eu vou me lançar num mercado muito competitivo, maduro e que tem 500 milhões de pessoas. Nas conexões de Portugal com a Europa, a Espanha está do lado, são ibéricos, mas a Espanha é um tanto refratária com Portugal. A gente tem vários episódios ao longo da história. Como é a relação Portugal como porta de entrada para a Europa, como você está trazendo? Bom, historicamente, né, Portugal se lançou ao mar muito por uma dificuldade grande de atravessar o território espanhol. Porque para você sair de Portugal e chegar em qualquer outro país via terrestre europeu, você tem que passar por dentro da Espanha. Então, dizem até que os portugueses se transformaram em grandes navegadores por uma falta de opção, tirando aqui uma brincadeira, porque não é só isso, né? Tá, claro. O assunto é muito mais sério. Mas a Espanha, ela vez por outra, ela atrapalha, na minha opinião, um pouco do desenvolvimento português. Agora mesmo, firmou-se aí o acordo para o trem-bala, né, que vai ligar aí Lisboa a Madrid, né, as duas capitais. Mas aí vem a discussão em relação à bitola do trem. Então, a vontade da Espanha é que o trem português ele só vá realmente até Madrid e volte. Então, e isso poderia ser feito através de um acordo onde a bitola do trem fosse diferente. E para seguir viagem para dentro da Europa, você teria que usar um trem espanhol ou de outra nacionalidade. Uhum. Olha, a Federação das Câmaras Portuguesas no Brasil já deram essa informação há não muito tempo de que 25% das empresas de Portugal no Brasil têm sede aqui, ou seja, tem uma presença razoável. Como é que é a articulação da Câmara Brasil-Portugal para que negócios lusitanos escolham o Ceará também como destino, não só falando daqui para lá? Bom, anualmente a gente procura fazer uma agenda também em território português. Por acaso, essa agenda eu vou fazer agora em junho. Eu vou passar uma semana em Portugal exclusivamente a trabalho e os assuntos que nós vamos tratar são estratégicos. É exatamente explicar o que é o Ceará, o que é a nossa região, qual é a principal vocação da nossa região, para que os portugueses compreendam quais são as oportunidades de fato que tem para investir aqui na região. E eu estou falando muito de energias renováveis, eu estou falando muito de turismo,
eu estou falando de tecnologia, por que não, né? Afinal de contas, daqui do Ceará se saem os cabos subaquáticos mais modernos hoje do país, Sim. saem daqui. Uhum. Então, a gente tem um ambiente muito propício para a instalação de data centers de grande porte. Então, eu acho que esses são os principais assuntos para a gente tratar, são os mais fáceis, vamos chamar assim, porque são assuntos que interessam muito hoje. Turismo, tecnologia e energias renováveis. Eu acho que a pauta ela começa por aí, mas não se limita só a isso. Tá. Bom, a relação Brasil-Portugal em nível federal no governo Lula mudou em relação ao governo Bolsonaro? Teve alguma mudança? O Brasil ficou meio hermético no governo passado, você não via muita agressividade da parte, no sentido proativo do negócio, do presidente Bolsonaro em relação a outros países, como o Lula o fez na África, por exemplo, especialmente com os países lusófonos. Mudou alguma coisa do governo passado para esse? Olha, aí eu vou fazer uma crítica a todo tipo de governo, né? Hoje, as relações diplomáticas elas estão muito movidas ao ideologismo. Então, o que que acontece? Na época, o que que eu percebia, né? Na época do governo Bolsonaro, como o governo português era um governo de esquerda, ele não tinha interesse em conversar com o governo português. Queria conversa. Aí ele queria conversar com o governo inglês, com o governo americano, com o governo húngaro, né? Ele procurava esse tipo de coisa. Hoje, com o Lula, é bem verdade que a gente tem uma relação muito mais fluida. Tanto é que a cimeira, que é a reunião de cúpula entre os dois países, durante o período do Michel Temer ali e o período do Bolsonaro, essa reunião não existiu. Então, ela voltou a ser feita o ano passado, com o retorno do Lula à presidência da República. Mas eu lhe diria que, olhando de uma forma ampla, essas questões ideológicas elas têm que ser deixadas de lado. A gente tem que pensar em Estado. A gente hoje percebe que existe uma carência muito grande de estadistas, né? É olhar o Estado como Estado, para desenvolver, se relacionar de forma diplomática, trazer negócios, exportar e importar, enfim, gerar essa dinâmica econômica como ela deveria ser gerada. E por falar em Estado, por falar em interesses comerciais, como é que os interesses, não vou dizer do governo português, mas os interesses de quem articula Portugal e Brasil trafegam no Congresso? Tem uma articulação no Congresso? No Brasil, lobby é palavrão, mas vamos chamar de grupo de interesse. Como é que vocês articulam isso no Congresso? Vocês têm uma bancada, entre aspas, como é que isso é operado lá? Olha, no Congresso Nacional, aqui no Brasil, nós temos um deputado, que é o deputado Antônio Brito, que é pela Bahia, né? PSD, né? PSD, exatamente. Ele costuma centralizar essas demandas, né? Porque aí, dando um esclarecimento, quando você fecha um acordo bilateral, você precisa ver em ambos os países se existe um arcabouço legal para que esse acordo funcione. Se algo que você está escrevendo ali vai ferir, né, as leis de um país, aquele acordo não vai ter como se efetivar de fato. Então, dentro do Congresso Nacional hoje, existe essa centralização no que diz respeito a Portugal, através do deputado Antônio Brito. Ele está operando isso, por assim dizer. Ele tem operado isso, inclusive nos eventos, né? O último evento que eu fui da Apex Brasil, ele se fez presente. Era um evento da Apex Brasil para falar de Portugal. Uhum. Né? E eu acho que isso é muito importante. A nível de Estado do Ceará, de repente, a gente poderia pensar em fazer algo semelhante. São 22 deputados federais, 3 senadores. Vocês têm uma agenda com essa bancada? Ainda não? O que é que vocês pensam? O que é que você pensa disso, Raul? Por enquanto, ainda não. Mas é algo que está no radar nosso. Porque eu acho que uma das coisas boas que se pode fazer são boas cópias, vamos chamar assim. Então, o que está dando certo, eu acho que a gente tem que trazer são as boas práticas, né? As boas práticas, muitas vezes, elas soam como inovação, e nem é. Então, eu acho que como uma boa prática, esse tipo de coisa deve ser trazido para cá também. Ok. Raul, muito obrigado. Teremos aqui muito mais assunto para tratar. Relação de Brasil com Portugal, ela é uma relação que passa muito pela cultura, gastronomia, os costumes, muito que a gente vem da cultura portuguesa, então certamente é bom fazer negócio na língua que a gente tem como língua pátria, né? Isso ajuda muito, certamente. A lusofonia é um alimento de estudo. Muito obrigado, Raul, um abraço, até a próxima. Obrigado, Jocélio, estamos aqui à disposição. Muito obrigado. Eu conversei com Raul Santos, presidente da Câmara Brasil-Portugal no Ceará. Essa entrevista você pode ver, rever se você não conseguiu chegar a tempo, no canal FDR e também nas redes sociais da Fundação Demócrito Rocha. E o Anuário do Ceará tem um capítulo com conteúdos sobre as relações internacionais do Ceará. Você tem a lista completa de consulados e das câmaras de comércio dos países que operam aqui no Ceará.
você acessa o anuário no livro, que está nas bancas e livrarias, e também pelo site anuariodoceara.com.br. Até o próximo programa. Tchau!